Pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos mostrar a importância aqui da margem de contribuição, né, numa situação aqui de contabilidade, onde a empresa, o gestor da empresa vai tomar a decisão com base nessa margem de contribuição. Então, aqui nós temos um caso, né, de uma empresa, a empresa brasileira que exporta, né, que vende no Brasil e também exporta equipamentos médicos. Ela tem uma capacidade instalada de 5 mil equipamentos por ano, ela consegue produzir até 5 mil equipamentos por ano, mas as vendas projetadas para esse ano no mercado nacional são de 3.800 unidades. O preço médio, né, unitário do equipamento que ela exporta é de 4.200. E aí a gente tem aqui uma estrutura de custos da empresa que é a seguinte: para produzir cada unidade de equipamento exportado ou vendido no mercado nacional, ela gasta 2.150 de material direto, gasta 1.050 de mão de obra direta por unidade, né, produzida, gasta R$ 100 de energia elétrica e 50 de GGF, que são os gastos gerais de fabricação. Além disso, ela tem aqui custos fixos de 62 mil por ano e despesas fixas de administração e vendas de 18 mil por ano. E também comissão sobre receita bruta de 1% e impostos de 10%. Como a empresa, né, tem uma capacidade instalada maior do que ela vai vender no mercado nacional, né, então ela recebeu aqui uma proposta de um cliente da Colômbia, na verdade duas propostas, né, que são essas que estão aqui. Na primeira, o cliente propõe adquirir 1.100 equipamentos, o preço CIF, ou seja, né, a empresa vai ter que levar esse equipamento lá para o cliente na Colômbia, vai assumir então o custo de frete, de seguro, de transporte para levar esses equipamentos até a Colômbia. E nessa primeira proposta dos 1.100 unidades de equipamentos, ela vai pagar 4.400 por cada equipamento comprado. Na segunda proposta, o cliente propõe adquirir uma quantidade bem maior, 2.500 unidades de equipamentos, porém com preço CIF um pouquinho menor. Se uma das propostas forem aceitas, né, não tem impostos, né, então a parte de tributação para exportação não vai existir e também não tem comissão. Mas em compensação a empresa gastaria aqui com fretes e seguros, né, no valor de 135 por unidade exportada. Outro detalhe é que se a capacidade instalada, né, se a produção ultrapassar 95% da capacidade instalada, vai ter um adicional de custo fixo aí de 10%. E também na fabricação para exportação tem um custo adicional, né, de materiais também de 10%. A pergunta que nós vamos tentar responder com esse exercício é: a empresa deve aceitar alguma das propostas aí do cliente colombiano? E se sim, né, qual que é o lucro que nós vamos ter nessa situação? Bom, então eu montei aqui uma tabela, né, para facilitar esse nosso cálculo. Eu vou fazer aqui a capacidade, a análise do lado esquerdo e depois, né, a proposta 1, e do lado direito tem a proposta 2. Aí eu desafio vocês a tentarem fazer o lado direito aqui onde está a proposta 2. Então aqui estão os dados, né, do problema para a gente poder solucioná-lo. A capacidade instalada então é de 5 mil unidades por ano. As vendas no mercado nacional são de 3.800, as vendas para exportação, segundo a proposta 1, 1.100. Se a gente somar aqui 3.800 das vendas no Brasil mais 1.100 das vendas exportação, vai dar 4.900, que corresponde a 98% da capacidade instalada total da empresa, que é 5 mil. Então veja, aqui a gente já sabe que ultrapassou o limite lá de 95% e, portanto, né, vai ter o adicional de 10% no custo fixo. O preço de venda no mercado nacional é 4.200, o custo de material direto é 2.150. Então veja, aqui eu tenho preço e eu estou descontando os custos variáveis para chegar na margem de contribuição unitária. A mão de obra direta é 1.050, a energia elétrica é 100, os gastos gerais de fabricação 50, aí a comissão é 1% sobre o preço de venda, né? Já que a gente não tem ainda aqui a receita bruta.
Então 1% de 4.200 deu 42, e os impostos 10% também sobre o preço de 4.200 dá 420. Para chegar na margem de contribuição unitária, então, o que a gente faz? A gente pega esse preço e desconta esses custos variáveis. Se nós fizermos isso, eu vou fazer aqui na calculadora, 4.200 menos 2.150 menos 1.050 menos 100 da energia, menos 50 do GGF, menos 42 da comissão e menos 420 dos impostos, deu uma margem de contribuição aqui de R$ 388. Essa margem de contribuição multiplicada pelo volume de vendas no Brasil, que são 3.800 equipamentos, vai dar uma margem de contribuição total aqui de 1.474.400. Isso com as vendas no Brasil. Porém, né, se a empresa aceitar a proposta lá do cliente colombiano, ela vai vender mais 1.100 por 4.400. Aí tem um adicional de 10% em cima do material, então somando 10% aqui em cima do material direto, ele vai para 2.365. A mão de obra continua 1.050, a energia continua 100, o GGF 50, não tem comissão e impostos, mas tem fretes e seguros de 135. Então nós vamos chegar aqui numa nova margem de contribuição unitária agora para exportação, que vai ser 4.400 menos 2.365 menos 1.050 menos 100 menos 50 e menos 135 lá dos fretes seguros. A gente vai chegar numa margem de contribuição aqui de 700. Então veja, a margem de contribuição tanto do Brasil, que deu 3.888, que deu 388, e a margem de contribuição para a exportação, que deu 700, né, 700 reais, ambas são positivas, então ambas indicam que compensa, né, vender essas quantidades no Brasil e também atender essa proposta do cliente colombiano. Então, se a gente pegar agora os 700 e multiplicar por 1.100, que é a quantidade da proposta 1, nós vamos ter aqui um adicional de 770 mil na margem de contribuição, no caso aí da proposta 1. Somando essa margem de contribuição da proposta 1 com a margem de contribuição total Brasil, que é 1.474.400, nós vamos ter um total aqui de margem de contribuição geral de 244.400. Então isso é a margem de contribuição, né, da produção Brasil mais exportação. Agora a gente desconta aqui os custos fixos, as despesas fixas e aquele adicional de 10%, já que passou, né, 98% aqui ultrapassou os 95% da capacidade instalada. Então fazendo esse cálculo aqui, 2.244.400 menos 62.000 menos 18.000 e menos 6.200, nós vamos ter aqui, né, um resultado operacional bruto de 2.158.200. Agora a gente, nesse caso aqui, né, o exercício ele não fala aqui de despesas financeiras, né, então nós vamos deixar zerado aqui as despesas financeiras. Lembrando que a empresa teria despesa financeira se tivesse exportação, se tivesse pagamento de juros, né, não tem. A gente não tem aqui o resultado, então, se não tem despesa financeira, o resultado antes do imposto de renda vai ser o mesmo, 2.158.200. Vamos considerar aqui 20% de imposto de renda, então 20% desse valor vai dar 431.640, e aí nós vamos chegar aqui no lucro líquido, né, que é 2.158.200 menos o 431.640. Então vai dar 1.726.560. Então veja que nesse caso a gente chega à conclusão que valeu a pena atender essa primeira proposta, né, porque isso gerou uma margem de contribuição adicional aqui de 770 mil, e isso acabou gerando aqui, né, um resultado de lucro líquido aqui de 1.726.560. Então, com isso a gente conclui, né, que vale a pena atender a proposta 1.
vai ficar um desafio aí para vocês, né, fazerem a mesma coisa aqui para a proposta 2 e depois comparar, né, se a proposta 1 e a proposta 2, qual das duas é melhor. Uma outra coisa também interessante que está aqui na parte B, né, mas que eu não fiz, que é responder essa pergunta: qual seria o menor preço, ou seja, o preço limite da venda da proposta 1, ou seja, da exportação, para que ainda fosse vantajoso, né, exportar ali para o cliente colombiano. Aí nesse caso, né, vocês teriam que refazer os cálculos aqui, mudando o preço de venda aqui da exportação 1, que é 4.400, para que a margem de contribuição desse zero. Ou seja, se eu diminuir aqui, né, a proposta de exportação de 4.400, se eu diminuir de 700, que é justamente o que tem na margem de contribuição, eu vou chegar no menor preço. Então, nesse caso aqui, né, se eu fizer 4.400 menos 700, vai dar 3.700. Ou seja, qualquer preço de venda na exportação acima de 3.700, na verdade não seria exatamente 3.700, né? Seria 3.700 nesse caso, exatamente 3.700, desculpa, né? A gente teria então uma margem de contribuição zero, ou seja, qualquer valor acima de 3.700, a gente passaria então a ter uma margem de contribuição na exportação positiva, o que melhoraria o resultado da empresa e o resultado aqui também do lucro líquido. Tá? Então fica aí para vocês aí o desafio de fazer a segunda parte aqui desse exercício e qualquer dúvida, entre em contato